a gente vai ver uma questão muito interessante que caiu na FUVEST há algum tempo, e é um tipo de questão que, embora não seja uma questão do Enem, é o tipo de questão que o Enem gostaria de cobrar. Então eu vou te mostrar, segura aí e vai dando uma olhada na questão que está na sua tela. Uma lotação possui 3 bancos para passageiros, cada um com 3 lugares, e deve transportar os 3 membros da família Souza, o casal Lúcia e Mauro e mais 4 pessoas. Além disso, a família Souza quer ocupar um mesmo banco. Lúcia e Mauro querem sentar-se lado a lado. Nessas condições, o número de maneiras distintas de dispor os 9 passageiros na lotação é igual a... Gente, primeira coisa aqui é você tentar entender qual que é a lógica. Ele fala aí de uma lotação, tem gente que fala uma lotação, mas na prática é como se fosse um micro-ônibus. E ele conta que é um micro-ônibus que tem 9 lugares, mas são 3 bancos. Um banco com 3 lugares, um outro banco com 3 lugares e um terceiro banco com 3 lugares. A princípio você pode pensar assim, mas isso aí dá margem para dupla interpretação. Pode ser. Eu não acho, a primeira vez que eu vi essa questão na minha vida, eu não tive essa sensação, mas eu sei que muita gente tem. Então eu acho que hoje em dia eles seriam um pouco mais cuidadosos na hora de elaborar um enunciado desse. Mas tenta imaginar, são 3 bancos e em cada banco há 3 lugares. A gente quer distribuir 9 pessoas nesses 9 lugares. Se não houvesse nenhum tipo de restrição, era muito fácil. Era só você pensar de quantas maneiras diferentes 9 elementos trocam de lugar entre si. E 9 elementos trocam de lugar entre si de 9 fatorial maneiras. Mas não é assim, né, gente? Aqui a gente vai ter várias restrições. Primeira restrição, a família tem que ficar junto. Ou seja, a família quer ocupar o mesmo banco. Uma outra restrição é que o casal Lúcia e Mauro querem ficar lado a lado. Então a gente vai ter que atender a essas 2 restrições. Uma dúvida que pode surgir aqui. Ju, mas qual restrição que eu vou atender primeiro? Tanto faz. Se você quiser garantir primeiro que a família vai ficar junto e depois que o casal vai ficar lado a lado, ok. Mas se você quiser garantir primeiro que o casal vai ficar junto e depois que a família vai ficar ao lado, tá bom também, não vai ter diferença nenhuma. O que era a única coisa que você não podia fazer? A única coisa que você não podia fazer era distribuir as 4 pessoas primeiro, aquelas 4 pessoas que não têm restrição. Por que você não pode fazer isso? Você não pode fazer isso, gente, porque, na verdade, se você distribui primeiro as 4 pessoas, você corre o risco de não conseguir satisfazer nenhuma das restrições. Então, não esquece, questões de análise combinatória, você sempre começa garantindo que as restrições serão atendidas. Então, vamos ver como é que poderia ser. Eu vou chamar o casal de LM, Lúcia e Mauro, e a família eu vou chamar de Souza 1, Souza 2 e Souza 3. E as outras 4 pessoas, sei lá, pode ser P1, P2, P3, P4, não faz muita diferença não. O que nós vamos fazer primeiro? Eu acho que vou seguir de acordo com o enunciado mesmo. Primeiro eu vou resolver garantindo que a família fique junto. Vem aqui. Pensa comigo, primeira coisa que eu vou ter que fazer é garantir que esses 3 elementos fiquem juntos. Puxa aí as questões que a gente acabou de resolver. Primeiro passo é você descobrir quantos lugares você tem para acomodar a família. Me ajuda. A família pode ficar toda junta no primeiro banco. Ou então a família pode ficar toda ela junta no segundo banco. Ou no terceiro banco. Então, existem 3 lugares para a gente acomodar a família. Vamos imaginar que a gente optou por isso aqui, Tanto faz, tá, gente? São 3 lugares. Eu vou só escolher uma configuração aqui para ficar mais didático, para vocês terem uma visão melhor. Imagina que a gente resolveu colocar a família aqui, Souza 1, Souza 2 e Souza 3. Coloquei ali os três membros da família Souza juntos. Agora você tem que lembrar, nós estamos considerando a família como sendo um bloco. Sempre que você considerar elementos como bloco, você precisa garantir
o direito deles de trocar de lugar entre eles, porque na hora que você faz um bloco, é como se você estivesse engessando essas pessoas. Então, vamos considerar agora que eles podem trocar de lugar entre si. Pensa bem, não tem problema nenhum se esse membro da família trocar com esse, os três vão continuar juntos. E nem se esses dois trocarem de lugar, então eles podem trocar livremente de lugar entre eles. Pensa aí, de quantas maneiras 3 pessoas trocam de lugar entre si? 3 pessoas trocam de lugar entre si de 3 fatorial maneiras, correto? Então, o problema da família já está resolvido. Agora a gente tem um segundo problema. Qual é esse segundo problema? Tem um casal que deseja ficar lado a lado. Então, nosso objetivo agora é garantir que o casal vai ficar junto. Como é que nós vamos garantir isso? Pensa bem. O casal é Lúcia e Mauro. Eu vou colocar assim, ó, LM. Mas primeiro você precisa tentar descobrir quantos lugares tem para esse casal ficar junto. Dá uma olhada, ó. Na primeira fila, a gente vai ter 2 lugares. Na última fila aqui, ó, a gente vai ter 2 lugares também. Então pode ser Lúcia e Mauro, Lúcia e Mauro, Lúcia e Mauro, Lúcia e Mauro. 2 lugares aqui, 2 lugares aqui. Se eu tenho 2 lugares em cada fila disponível, quer dizer que eu tenho 4 lugares para acomodar o casal. E aí, mais uma vez, você vai ter que pensar na mesma situação. Depois que você tratou os elementos como sendo um bloco, é hora de permitir que esses elementos troquem de lugar entre si. Então, imagina, ó, Souza 1, Souza 2, Souza 3. Vamos imaginar que o casal esteja aqui, ó, Lúcia e Mauro. Só que você já sabe, eu preciso permitir a troca de lugar entre eles. E de quantas maneiras um casal, ou seja, 2 pessoas, trocam de lugar entre si? 2 pessoas trocam de lugar entre si de 2 fatorial maneiras. Aí você pensa, tá, agora eu já posso pensar que tá tudo resolvido? Calma, as restrições estão todas resolvidas. A família está junta e o casal está lado a lado. Falta agora completar o nosso ônibus. Lembra, eram 9 pessoas. Agora, nesse momento, 5 pessoas já sabem onde devem sentar. Falta agora a gente acomodar as outras 4 pessoas. Agora, a pergunta é simples, não existe nenhuma restrição para elas. A pergunta agora é, de quantas maneiras 4 pessoas trocam de lugar entre si? E 4 pessoas trocam de lugar entre si de 4 fatorial maneiras. Então, esse 4 fatorial é para encerrar aqui. Ah, eu não entendi muito bem. É só você pensar, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4 lugares vazios e 4 candidatos. Para cá, 4 possibilidades. Aqui 3, aqui 2 e aqui 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 4 fatorial. Agora, você olha para aquela resposta e pensa assim, nossa, mas vai aparecer uma resposta toda bagunçada igual aquela ali? Acredito que não. Aqui é uma situação em que os números são relativamente pequenos, então daria para a gente melhorar um pouco. Ah, ele pode deixar usando fatorial? Sim, mas se ele for deixar usando fatorial, ele vai dar uma agrupada aqui, tipo 4 vezes 3 fatorial é 4 fatorial. 3 vezes 2 fatorial é 3 fatorial. Mas nesse caso da FUVEST, eles fizeram a conta. Vamos fazer a conta para ver o que vai dar isso. Vou fazer aqui porque eu vou explicar ali. Vai ser 3 vezes 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1 vezes 4 vezes 2 vezes 1 vezes 4, 3, 2 e 1. Vamos tentar fazer essa conta aqui, ó. Vou começar por aqui. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 24. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 2 dá 18. 18 vezes 4 dá 72. 72 vezes 2 dá 144. Então, a conta que a gente vai ter que fazer é 144 vezes 24. Tanto faz a maneira como você vai fazer essa conta aí, tá, gente? Desde que você, obviamente, não use uma calculadora. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 4, 16. Com 1, 17, vai 1. 4 vezes 1, 4. Com 1, 5. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2.
aqui vai dar 6, 15, vai 1, 14, vai 1, 3. 3.456. Então, gente, existem 3.456 maneiras diferentes de acomodar essas 9 pessoas nesse ônibus, de modo que a família Souza fique toda junta em um mesmo banco e que o casal Lúcia e Mauro fiquem lado a lado. Agora eu tenho uma tarefa para você. Lembra que eu falei que tanto faz se a gente acomoda a família primeiro ou o casal? Tanto faz. A única coisa que você não podia fazer era acomodar as pessoas que não tem nenhuma restrição. Então eu vou deixar um dever para você, um para casa. Você vai tentar resolver essa questão da mesma maneira que eu fiz. Só que ao invés de colocar a família primeiro, você vai tentar colocar o casal. Te garanto que você vai conseguir e você vai chegar ao mesmo resultado. Tenta fazer aí, e se você não conseguir ou se conseguir, né, deixa um comentário, deixa eu ver como é que está sendo a interação aí entre as aulas e o seu aprendizado. Deixa aí nos comentários, tá?